Olá, sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja de todo mal, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão com os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. A pergunta que muitas pessoas podem fazer é o seguinte: Satanás foi derrotado no céu por Gabriel, por Miguel, por Deus, por Jesus. Deus derrotou Satanás no céu. Ele perdeu a batalha no céu. Mas a pergunta que muitas pessoas podem dizer é o seguinte, perguntar: Deus ganhou a batalha. Por que então Deus não prendeu a Satanás? Ou então, por que Deus então não matou a Satanás? Não destruiu a Satanás no mesmo momento? Deus tem poder para destruir Satanás? Sim, tem. Então por que Deus não destruiu? Já que Deus é tão poderoso assim, por que Deus então permitiu que Satanás ainda continuasse com seus planos diabólicos, vindo para a terra, tentando o nosso pai Adão e Eva, os primeiros pais, Adão e Eva? Outra pergunta que muitas pessoas podem fazer: Deus sabia que Adão e Eva iam comer do fruto proibido? E aí você? O que você diz? Sabia ou não sabia? Sabia? Então por que Deus não colocou um anjo ali perto de Eva, quando Eva se aproximasse do fruto? Eva, peraí, só um minutinho. Você lembra que Deus falou que não pode comer do fruto? Não vai comer lá não, hein? Se você comer, vai acontecer uma coisa terrível com você, você vai morrer. Espera aí, só um pouquinho. Não faça isso, Eva. Vou chamar Adão. Deus não poderia ter colocado um anjo ali para impedir que Eva não comesse do fruto proibido? Então por que Deus também não tirou aquela árvore ali do conhecimento do bem e do mal, para que Eva não pudesse ali comer, e Adão também não pudesse comer aquele fruto e puderiam viver assim felizes para todo sempre? E aí, qual a resposta para tudo isso? Assista até o final deste vídeo e Deus então vai abrir a tua mente para entender melhor a sua palavra. Eu sei que muitos de vocês já sabem a resposta, eu sei que muitos de vocês são inteligentes, são pessoas estudiosas, são teólogos, mas provavelmente algum de vocês não sabe por que Deus não destruiu Satanás no mesmo momento, porque Deus permitiu que Adão e Eva pecassem. Então vamos ler, vamos lá. Primeira coisa, Deus é Deus. Deus é Deus. Deus não é que nem o homem. Se Deus diz, se o homem pecar, deve morrer, deveria morrer. Sim, mas por que Deus não destruiu Satanás? Calma aí, vamos chegar lá. Deus é um Deus tão poderoso, tão onipotente, que ele poderia ter destruído Satanás no mesmo minuto, no mesmo segundo, porque Deus foi quem criou Lúcifer. Ele criou um anjo de luz. Deus não criou a Satanás, Deus criou Lúcifer. Agora, a resposta é: Deus não destruiu a Satanás no mesmo momento. Sabe por quê? Porque se Deus tivesse destruído o diabo naquele mesmo momento, o que vocês iriam dizer dos outros anjos? Aqueles anjos que não foram destruídos com Satanás. O que eles iriam pensar? Ah, Deus aí, parabéns, Deus, muito obrigado. O Senhor é poderoso realmente, o Senhor destruiu Satanás. Seria assim? Não. Eles iriam ficar com uma dúvida, sabe por quê? Porque Satanás acusava a Deus de ser um Deus injusto, de ter colocado uma lei que era impossível de ser guardada, que os anjos deviam ser livres, que os anjos não precisavam de lei. E agora, se Deus era acusado por Satanás como ser um Deus injusto, se ele matasse a Satanás no mesmo momento, a Lúcifer e seus anjos, o que iria acontecer? Todos os outros anjos e todos os seres do universo iriam a servir a Deus por medo, por temor e não por amor. Não é isso que Deus quer. Deus quer que todos os seus seres sigam e sirvam a Ele por amor e não por temor. Deu para entender? Então ficaria aquela dúvida em todos os anjos. Será que Lúcifer estava certo? Até porque eles nunca tinham visto falar na mentira. Eles nunca tinham visto uma mentira antes, os anjos, nem sabiam se Lúcifer estava mentindo, até depois que houve aquela batalha, quando Lúcifer quis sentar no trono de Deus como se fosse o próprio Deus, que Deus então
colocou Satanás ali na luta contra Jesus, e então Satanás foi destruído, Satanás foi expulso do céu, Satanás perdeu a batalha. Eu não sei como foi essa guerra no céu ali. Não sei, a arma dos seres humanos hoje é metralhadoras, é bombas, eu não sei qual foi a arma, nem me pergunte, que eu não sei. Provavelmente tem sido uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa ali. Eles têm usado, ou então somente com o poder de Jesus mesmo, deve ter expulsado ele de lá. Mas o certo é que Deus não destruiu, porque se ele fizesse isso, os anjos não iriam saber se Deus realmente era amor. Então Deus permitiu que Satanás continuasse, para que no futuro eles fossem entender que realmente Deus estava certo. Quando Jesus veio a este mundo, nasceu neste mundo, aí e alguém pensa, não, mas espera aí, mas tu está pulando aí Adão e Eva. Espera só um minutinho aí. Quando Deus veio a este mundo aqui, através de Jesus Cristo, e Deus viveu aqui nessa terra durante 33 anos, nunca pecou, ele poderia muito bem destruir Satanás também, não poderia? Ele poderia muito bem sair da cruz ali e destruir todo mundo, mas por que ele não fez isso aí? Porque se ele fizesse isso aí, o plano da salvação não tinha sido aceito por Deus. Porque para ser aceito por Deus, o homem tinha que ser comprado pelo mais alto preço de todo. E o mais alto preço de todos qual seria? Era o sangue do próprio Deus, do próprio Filho de Deus. E Deus, então, não impediu que Adão e Eva não comessem do fruto proibido, porque sabe por quê? Porque mesmo Deus sendo Deus, mesmo Deus sendo onipotente, onisciente, onipresente, onipresente, onipotente, tem uma coisa que Deus respeita muito, e Deus não faz, sabe qual é? Ele respeita o livre-arbítrio de escolha de todas as suas criaturas inteligentes. Assim como ele respeitou dos anjos. Se Deus não tivesse colocado aquela árvore ali, não tinha como o homem pecar, o homem seria como se fosse um robô. Ia servir a Deus ali, não seria por amor. É como se você tivesse um robô e uma criança de um lado. A criança, ele ia amar você porque você oferece amor para ela. O robô, você mandava ele fazer, ele ia fazer tudo que você manda. Então, o homem, Adão e Eva, seria um robô. Mas Deus queria e quer que o homem sirva a ele, o ser humano, eu e você, sirvamos a ele por amor. Não por temor, não por medo. Então, Deus quer que nós sirvamos a ele por amor. Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio de escolha. Se você quer servir a Deus, Deus fica muito feliz com isso. Ele faz de tudo para que ele pode. Ele manda os seus anjos, manda proteção, manda mensagem, deixa a sua palavra, através de música, através de pastores, através de servos, de crianças, de um passarinho, de animais, da natureza. Ele mostra que realmente Deus é amor. E agora, ele pede, ele suplica que nós o sirvamos e o sigamos, mas acontece que Deus não obriga. Nós podemos servir de livre e espontânea vontade. E foi por isso que Deus permitiu que Adão e Eva pecassem. E quando Adão e Eva pecou, futuramente, eu vou só resumir aqui para nós não demorarmos muito no vídeo. Quando Adão e Eva pecou, Deus permitiu que Satanás continuasse com seus planos até o ponto de um dia matar o próprio Filho de Deus. Então todo o universo, a Bíblia diz aqui, se eu não me engano em Marcos, diz que, não estou lembrado o capítulo, o versículo diz que e vi Satanás caindo como um relâmpago do céu. O que acontece dessa maneira, aqui nesse versículo, é que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, por amor a mim, a você, Satanás foi desmascarado para todo sempre. Então, a partir daquele momento, ele foi condenado e todos os seres do universo entenderam que Deus realmente é amor, que Deus estava certo, que Deus estava correto, que Deus é justiça, que Satanás estava errado, que Satanás só veio para matar, roubar, destruir. Então, quando eles viram Jesus Cristo sofreu, sendo chicoteado, cuspido no rosto dele, né? E tantas coisas ruins que fizeram com Cristo Jesus, o universo todo viu isso aí. E descobriram realmente, a partir daquele momento, que realmente Deus estava correto, Deus é amor, e que Satanás é perverso, maligno e mau. Foi por isso que Deus não destruiu Satanás, sabe por quê? Porque
Se ele tivesse destruído Satanás, vamos resumir, os anjos ficariam com aquela dúvida, será que ele estava certo ou será que ele estava errado? Então deixou que acontecesse isso, para que realmente o universo entendesse que realmente Deus é amor. E por que não tinha outro meio para salvar o ser humano? A gente vai descobrir isso no outro vídeo que eu vou fazer, mas não havia outra maneira de salvar o ser humano. A única maneira de salvar o ser humano seria o próprio sangue do Filho de Deus, do próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. Então aquele que aceita Jesus como seu salvador pessoal, aceita Jesus como Senhor salvador da sua vida, então Jesus, a partir daquele momento, torna-se advogado dessa pessoa, torna-se o teu advogado, o meu advogado, e intercede por nós na mansão celestial, coloca nosso nome no livro da vida, e aí nós vamos ser salvos pela graça de Jesus, não porque nós merecemos. Mas outro estudo vou explicar bem por que Jesus morreu. Não havia outra maneira de Deus salvar o ser humano? No outro vídeo eu vou explicar sobre esse assunto aí. No de hoje era só para nós entender e compreender porque Deus permitiu que Adão e Eva pecassem e por que Satanás, Lúcifer, não foi destruído. Que Deus te abençoe, um grande abraço. E lembre-se, Deus é amor. Não se esqueça, Deus é amor. E Deus é amor. E lembre-se, a voz é nossa, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, um grande abraço aqui do Matuza Santarém.